O crente pode perder a salvação? Muitas pessoas vivem em um medo constante de perderem a sua salvação e direto estão se questionando: e se eu cair? E se eu pecar de novo? E se a minha fé esfriar? E se eu não conseguir perseverar até o fim? Bom, hoje nós vamos falar um pouco sobre a salvação e a perseverança à luz das Escrituras. Por isso, já se inscreva no canal para sempre ficar por dentro do conteúdo. Se essa é a sua primeira vez aqui, o meu nome é Gabriel Augusto e você está no Coração Aprovado, um canal focado em te aproximar de Deus por meio das Escrituras. Dito isso, bora pro vídeo de hoje. Antes de nós respondermos se a salvação pode ser perdida ou não, nós precisamos entender o que é a salvação. Desde a queda de Adão, todo ser humano já nasce contaminado pelo pecado e por isso seus pensamentos, palavras e atitudes são maus perante Deus. E isso significa que nós somos alvo da sua ira. Diante disso, para livrar o ser humano da ira de Deus, Jesus vem ao mundo e carrega sobre si mesmo os nossos pecados. E assim, quando ele morre na cruz, a justiça de Deus é aplicada sobre ele e dessa forma a ira de Deus é apaziguada e não recai sobre nós. A salvação nada mais é do que nós deixarmos de ser o alvo da ira de Deus por meio da fé em Jesus Cristo, reconhecendo que Ele é o nosso único Senhor e Salvador que nos deixa em paz com Deus. Agora que nós entendemos o que é a salvação, nós voltamos à questão: o crente pode perder a salvação? Para responder a essa pergunta, nós precisamos olhar para o que a Bíblia nos diz a respeito desse assunto. O princípio base a respeito da salvação nas Escrituras é que ninguém consegue se salvar com as suas próprias forças, mas tão somente por meio da fé em Jesus. Paulo, em Efésios 2, nos versículos 8 e 9, diz o seguinte: pois vocês são salvos pela graça, por meio da fé, e isto não vem de vocês, é dom de Deus, não por obras para que ninguém se glorie. O que Paulo quer dizer aqui é que nós não conseguimos alcançar essa salvação com as nossas próprias mãos e nem conseguimos nos livrar da condenação do pecado fazendo coisas que nós consideramos boas. Na verdade, como o texto diz, nós somos salvos pela graça de Deus que é aplicada a nós por meio da fé que nós temos em Jesus Cristo. E a forma como o texto foi escrito nos mostra que tanto a graça quanto a fé são dadas pelo próprio Deus a cada um de nós. Até aqui, algumas pessoas dizem: Deus é aquele que salva o homem, mas é o homem que decide se vai permanecer salvo ou se vai voltar para o pecado. Essa afirmação pode parecer correta para muitas pessoas, mas se nós analisarmos com um olhar mais crítico, espiritualmente falando, nós veremos que ela não é verdadeira. A Bíblia não diz somente que Jesus nos salva, mas ela também diz que Deus é aquele que preserva e guarda aqueles que Ele mesmo salvou. Em João 10, nos versículos 28 e 29, Jesus diz: eu lhes dou a vida eterna, e jamais perecerão. Ninguém as poderá arrancar da minha mão. Meu Pai, que as deu para mim, é maior do que todos. Ninguém as pode arrancar da mão de meu Pai. Aqui, Jesus diz claramente que uma pessoa que foi salva por Deus não perde a sua salvação, porque é impossível que algo ou alguém arranque um salvo das mãos de Cristo. Nós temos também o texto de João 6, do 37 ao 40, onde Jesus disse: todo aquele que o Pai me der, virá a mim, e quem vier a mim, eu jamais rejeitarei. Pois desci dos céus, não para fazer a minha vontade, mas para fazer a vontade daquele que me enviou. E esta é a vontade daquele que me enviou, que eu não perca nenhum dos que ele me deu, mas os ressuscite no último dia, porque a vontade do meu Pai é de que todo aquele que olhar para o Filho e nele crer tenha a vida eterna, e eu o ressuscitarei no último dia. Mais uma vez, Jesus nos mostra que a salvação não é algo que pode ser perdido, porque todos os que foram resgatados por Deus jamais serão rejeitados por Cristo. Nós podemos ver, então, que as Escrituras nos apresentam o fato de que, uma vez salvo pela graça de Deus, essa salvação não pode ser perdida. Na fé reformada, nós chamamos essa doutrina bíblica de perseverança dos santos, ou seja, é Deus quem preserva os seus filhos para que eles não se desviem do caminho da fé. Diante disso, existem algumas pessoas que dizem que a doutrina da perseverança dos santos é uma desculpa para pecar. E essas pessoas até dizem: se eu não vou perder a minha salvação, então eu posso fazer o que eu quiser, porque no final das contas eu vou continuar sendo salvo.
mas as Escrituras também nos mostram que essa visão está errada. Ao longo de todo o capítulo 7 da carta de Paulo aos Romanos, o apóstolo vai falar justamente sobre isso, porque alguns cristãos de Roma tinham essa mesma visão de que poderiam pecar uma vez que já tinham sido salvos por Deus. Mas o que Paulo apresenta neste capítulo é que uma pessoa verdadeiramente salva não continua na prática do pecado. E isso não quer dizer que a pessoa vai parar de pecar quando for salva por Deus, mas significa que o pecado não vai ser mais o senhor da sua vida. O verdadeiro cristão é aquele que busca constantemente uma vida de santidade. Por isso, quando a Bíblia diz que nós não perdemos a salvação, ela não está dando liberdade para pecarmos à vontade, mas ela está dizendo que Deus é aquele que nos sustenta em suas mãos, ao mesmo tempo que ele exige de nós uma vida de pureza. Até aqui nós vimos que, biblicamente, é impossível perder a salvação. E diante disso, surge uma nova dúvida. E quantas pessoas que abandonaram a fé? Existem pessoas que frequentaram a igreja por muito tempo, que cantaram no louvor, que fizeram ótimas pregações e por fim se afastaram da igreja e de Cristo. Mas isso não significa que essa pessoa tenha perdido a sua salvação. Na verdade, o que a Bíblia sugere é que essa pessoa nunca foi salva de fato. Em 1 João 2,19, o apóstolo nos diz o seguinte: eles saíram do nosso meio, mas na realidade não eram dos nossos, pois se fossem dos nossos, teriam permanecido conosco. O fato de terem saído mostra que nenhum deles era dos nossos. E aqui, nós precisamos entender que o texto bíblico não se refere a placas de igreja, mas se refere à vida cristã em comunidade. Por isso, se uma pessoa saiu da sua denominação e foi para outra, mas continua tendo Jesus como único Senhor e Salvador, esse texto de João não se aplica a ela, porque a salvação não está ligada a uma placa específica de igreja. Mas se uma pessoa sai da comunidade cristã, deixa de crer em Jesus e passa a buscar uma vida constante de pecados, isso mostra que ela não era salva de verdade. Diante de tudo isso, a pergunta que nós devemos fazer para nós mesmos não é se nós podemos perder a salvação ou não, e sim se nós somos de fato salvos. As marcas presentes em uma pessoa salva são a fé em Jesus Cristo, uma vida de santidade e uma dependência total de Deus. Por isso, analise o seu coração e a sua vida e veja se você tem caminhado de acordo com a salvação que Deus deu a você. Se sim, continue crescendo na fé e aprendendo mais sobre Deus. Se não, se arrependa dos seus pecados e volte para o caminho que Ele estabelece nas Escrituras. Uma pessoa salva não perde a sua salvação. Por isso, jamais acredite nas pessoas que dizem que a sua entrada nos céus depende das suas ações, mas sempre creia no que as Escrituras dizem quando nos ensinam que nós somos salvos pela fé e isso não vem de nós. Para você refletir um pouco mais sobre esse assunto, eu gostaria que você escutasse as músicas Efésios 2, do Purples, e Sola Gratia, do Dort. O link dessas duas músicas está aqui na descrição. A salvação que nós recebemos vem das mãos do próprio Deus, e é Ele quem garante que, no último dia, nós nos encontraremos justos perante Ele. Por isso, desfrute a salvação que você recebeu glorificando a Deus com os seus pensamentos, palavras e ações. Você concorda ou discorda da posição desse vídeo? Deixe a sua opinião aqui embaixo nos comentários. E não se esqueça de deixar o seu like, se inscrever no nosso canal para acompanhar o nosso conteúdo toda semana. Fique com Deus e até a próxima!